Bom, então, vamos lá, né? Boa noite a vocês novamente. Vamos começar mais um bate-papo, né? Do que nós estamos lendo. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Vocês já estão vendo minha tela aí? Tá tudo ok? Tá ok, sim. Quem conseguiu dar uma lida? Alexandre, acredito que já tenha lido o texto. Li, sim. Então, vamos lá, né? Então, fique à vontade, tá? Para colaborar, para trazer as colocações de vocês, para me interromper, e a gente vai conversando. Bom, a gente vai falar hoje sobre esse item do trauma, né? Então, vamos lá. Uma das faces do real que lidamos na psicanálise é o trauma. Se pensarmos o real como tudo que ainda não foi simbolizado, a linguagem, sem dúvida, nunca transforma completamente o real. Nunca suga tudo do real para dentro da ordem simbólica. Fica sempre um resto, né? Então, isso aí foi até aquela discussão que Pronto. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Essa foi aquela discussão que a gente estava conversando, né, com o Ezequiel, né? Ele estava falando dessa questão do real não ser, né, completamente absorvido. Então, nunca vai ser, né? Sempre vai sobrar alguma coisa, sempre vai ficar um resto. Na análise, não estamos interessados em um resto qualquer, mas naquela experiência residual que tornou-se um obstáculo para o paciente. O objetivo da análise não é simbolizar a exaustão, cada última gota do real, uma vez que isso faria da análise um processo verdadeiramente infinito, mas concentrar-se naqueles fragmentos do real que podem ser considerados como tendo sido traumáticos. Ou seja, aquilo que de alguma forma, né, implica num processo de fixação, né, implica numa coisa que vai transtornar o analisando, né? Ao conseguirmos ir analisando o sonho, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ao conseguirmos que o analisado sonhe, tenha desvaneios, fale por mais incoerente que seja sobre um evento traumático, fazemos com que ele articule em palavras, criando relações com um número cada vez maior de significantes. Então, o que a gente quer é que ele fale, né? Que ele siga a regra, a nossa regra básica, que é a associação livre, e que fale de maneira aleatória, né? Para que fim, né? Então ele pergunta, para que fim? O trauma sugere fixação ou bloqueio. A fixação sempre envolve algo que não é simbolizado. Sendo a linguagem aquilo que permite sendo a linguagem aquilo que permite a substituição e o deslocamento, é a própria antítese da fixação.
Para simplificar momentaneamente, imagine um homem fascinado por olhos azuis, cuja mãe tinha olhos azuis. Embora dois pares de olhos azuis nunca sejam absolutamente idênticos, duas tonalidades de azul também nunca sejam iguais, para ser mais preciso, a palavra azul permite que ele iguale os olhos da mãe com os olhos azuis de uma parceira. Portanto, transfira sua fascinação com a primeira para a segunda. A linguagem permite tais equações, portanto, a substituição de um objeto amado por outro, ou o deslocamento da catexia de um objeto para outro. Quando, como é o caso da melancolia, tal substituição ou deslocamento não é possível, a fixação está funcionando em alguma parte do real, que continua a não ser simbolizar, estimulando, analisando, a dizê-lo, relacionando com um número cada vez maior de significantes, o real é submetido à dialetização, sendo incluído na dialética ou no movimento do discurso do analisando e posto em funcionamento. Gente, vamos dar uma pausazinha, né? Por aí, para a gente devagar e a gente discutindo cada trecho, né? Porque eu acho que é importante isso. Samarina está entrou. Seja bem-vinda, Samarina. Boa noite, obrigada. Você chegou a pegar a leitura? Peguei sim. Bom, né? Obrigada. Então, vamos lá. Vamos comentar aí, gente, essa parte que nós lemos até aí, né? Para a gente conversar um pouquinho, para a gente desenvolver isso aí nós juntos. Vamos lá. Uma de cada vez. Vou fazer igual a sala de aula, viu? Se não for, vou chamar pelo nome. Lúcio, dessa última parte, quando você fala sobre os olhos da mãe e que houve essa transferência para uma outra mulher, aí me remeteu muito a fantasia, né? E eu fiz até uma anotação, não sei se está coerente, que seria uma verdade do sujeito, né, com estrutura de fixação. Por isso que eu fiz essa ligação com o trauma. Ou seja, é aquilo que o sujeito fala, né, e só porque ele tem a ver com algo que ele não consegue dizer completamente, por isso ele vai inventar, ou seja, ele fez essa transferência, né, de uma história que conta um pouco desse núcleo real. Então, assim, a fantasia, né, para o trauma, ele tem um aspecto como se fosse de, como é que eu posso lhe dizer, de aliviar, canalizar esse trauma. Bom, bora lá. Bora lá. O que eu estou chamando a atenção aqui é para o aspecto de fixação ou movimento, né? E ele está sinalizando que o trauma, ele tem a ver com uma fixação. Quando a pessoa se traumatiza com alguma coisa, ou seja, quando aquilo impacta aquela pessoa, né, ao ponto daquilo não conseguir ser simbolizado, ele cria um ponto de fixação e ele fica preso naquele ponto. Quando, na análise, a gente pede para que a pessoa fale, né, aí ele fala que a própria estrutura da linguagem, ela permite esse deslocamento, né? Ela permite substituições e permite deslocamento. Então, isso aí, a própria linguagem já é uma antítese da fixação. Então, a linguagem é o que vai favorecer com que ele não fique fixado naquele ponto, mas que ele coloque, né? Que ele possa colocar, ele possa relacionar o evento traumático com o grande e maior número possível de significantes. Vamos tentar explicar com calma aqui. O trauma é como se eu ficasse preso a um significante. Eu estou preso àquilo ali. Eu não consigo me mover daquilo, eu não consigo sair daquilo. Então, eu estou preso ali.
Tanto é que ele coloca em curso a questão da repetição, né? Então, a mente ela vai repetir, a compulsão da repetição, né? Até que esse trauma tenha a oportunidade de ser trabalhado. Então, quando ele fala da fixação, ele está dizendo que o caminho para você desfixar o sujeito desse trauma é a linguagem. Certo? Porque a própria linguagem, ela permite, a sua estrutura já permite essa substituição de um termo por outro e o deslocamento de um termo por outro. Por exemplo, aí eu dar o exemplo aqui dos olhos, né? Então o cara está fixado nos olhos azuis da mãe, né? Imagine se eu fosse fazer esse deslocamento do azul do olho da mãe apenas pela imagem que ele tem, né? Ele talvez nunca encontrasse um olho azul da mesma tonalidade da mãe para ele poder fazer esse deslocamento do amor da mãe para uma mulher. Mas a própria palavra azul, olha só, a palavra é um símbolo, né? Então a palavra ela captura o real, mas ela não extingue o real, vai ficar sempre uma sobra, né? Porque a palavra não vai dar conta de tudo, mas a palavra permite que ele diga assim, o olho da minha mãe é azul, o dessa mulher, dessa outra também é azul. Então, a palavra, o tom não é a mesma tonalidade, né, do azul, mas a palavra azul permite que ele desloque a sua energia, a sua catexia, do olhar da mãe ao olhar de uma outra mulher. Então, é a palavra que faz esse processo, que permite esse deslocamento, entende? Ele vai deslizando através da palavra. Ficou mais claro? Só uma perguntinha, então, para fixar. Então, a palavra faz esse processo. Então, eu posso afirmar que a palavra, ela faz... até então, a gente tem uma pulsão que está ligada tem um traço, né? E está no real, não tem como eu acessar. Através da linguagem, eu consigo acessar. Eu posso afirmar que a linguagem, ela faz traumas, ela faz um traumatismo? Não. Ou não? A linguagem... Não posso. Citado aqui, né? Mas olha, o que eu nunca falo aqui, assim, existe um trauma que é a fixação. Se a linguagem é a antítese da fixação, não tem a ver com trauma. Concorda comigo? A gente está analisando o texto aqui, é o texto que ele está dizendo. A linguagem, ela é a antítese da fixação. Então, ela não causa o trauma, mas ela serve para desmobilizar, né? Ela serve para desmobilizar, né? Para mobilizar aquela energia que ficou fixada por causa do trauma. Então, a linguagem é que vai fazer com que coloque em movimento aquilo que está fixado. Entende? Como é que ele vai fazer isso? Através da associação. Ele vai falar. Vai ter um momento que um significante novo vai encaixar na cadeia de significante. Certo? E aí, quando esse significante novo encaixa na cadeia, a gente já viu isso, né? Nos anteriores, que todo o sentido anterior é modificado. Então, ele adquire um movimento ali, ele se movimenta, ele sai daquela prisão, daquela fixação. Raquel levantou a mão e Diana também. Bora lá. Raquel, depois Diana. Oi, gente, boa noite. Eu fiquei pensando no que a Daniele falou, e aí me parece que faz muito sentido também, quando ela diz da fantasia como algo que parece que a impressão, assim, o que me passa é que é como se a fantasia fosse um amortecedor para o real, né? Um jeito, inclusive, é através da palavra e da fala que o sujeito dá conta do real. Então, tudo que se fala é numa tentativa de dar conta de alguma coisa que é da ordem do impossível, que é a satisfação do desejo, né? Então, a fantasia parece que vem nesse sentido mesmo, de amortecer, de ajudar, de facilitar com que o sujeito, na análise ou fora dele, em qualquer situação, dê conta do real, que é o que a Ana O pediu para o Freud, né? Me deixa falar, né? Que é o que se chama de talking cure lá no Freud, e que o Lacan leva às últimas consequências com
quando ele diz da linguagem, né, e da fala como recurso de cura. Então, parece que a fantasia está presente o tempo todo, em cada palavra, em cada momento, né, da vida e da análise, principalmente, onde ela é considerada, né, como recurso. Sim, na realidade, assim, a fantasia, ela faz parte desse simbólico, né? A fantasia é uma organização, né? É uma organização que eu faço exatamente para costurar os meus significantes. Então, eu poderia dizer que a fantasia é a costura que eu dou aos meus significantes. Eu costuro os meus significantes, eu crio uma narração, eu crio uma história. Essa história que eu crio para amarrar todos os meus significantes é a fantasia. Isso alivia, isso é como você falou, alivia, né, amortece o real, obviamente, né? Então, na verdade, talvez acho que a pergunta dela tinha duas partes, eu só acabei focando em uma, né? Então, a fantasia faz isso, mas a fantasia está presente nessa questão do simbólico, na linguagem, é o que a gente amarra toda a nossa cadeia de significantes. Está presente no humano, né, Lúcio? Sim, com certeza. A gente não pode, obviamente, se fixar, né? A gente não pode se fixar. Tem um autor que diz assim, a gente constrói casas que são nossas fantasias, a gente pode entrar e sair delas a hora que a gente quiser. Na hora que a gente entrar numa fantasia, né, numa dessas casas e não conseguir sair mais, aí que a gente está psicotizando. Sim. Né? Vamos lá, Diana. Acho que tem mais gente que levantou. Gente, é só vocês falarem, viu? Não precisa levantar. Vai e fala. Bora lá, Diana. Eu estou pensando aqui naquilo que a gente está aqui no texto, só para ver se eu capturei bem essa mensagem aqui. O trauma, ele sugere a fixação, né, ou bloqueio. Sim. E aí, à medida que esse sujeito ele é convocado a falar, né, à medida que ele vai falando, ele vai sendo apresentado, ele mesmo, né, através de sua própria fala, o maior número de significantes possível, que nem está dizendo aqui no texto. E aí, esse sujeito, ao ser apresentado esse número bem maior de significantes com relação àquele trauma, ele vai encontrar um outro significante para aquilo, à medida que esses significantes vão chegando, até que ele encontre esse outro significante, que vai ressignificar essa posição discursiva do sujeito. Ele está falando de uma posição, e a partir do momento em que ele recebe outro significante, ele vai sair dessa posição para uma outra posição discursiva. Isso, e aí, ele está dizendo aqui, o real é submetido à dialetização, sendo incluído na dialética ou no movimento discurso do analisando e posto em funcionamento. Ele vai deslocar, então. Ele vai sair, por exemplo, uma pessoa que passou por um acidente de carro e ela ali ficou fixada em algum momento daquilo ali. O acidente de carro, a gente não vai conseguir evitar que ele passe novamente, né? Que ele suma aquilo da memória dele. Mas, à medida em que ele vai dialetizando esse trauma, falando sobre esse trauma, ele vai falar desse trauma a partir de um outro lugar discursivo. É isso? Isso, exatamente. Né? Então, quando, por exemplo, quando uma pessoa vai falando na análise, né? Ela está falando, e aí tem um momento que ela diz assim, bom, é isso, né? Já tem, ela fala assim, bom, é isso. Aí você vai fazer o quê? Aí você diz, então, se é isso, tudo bem, beleza? Não, ela precisa continuar falando. Não é isso, né? Não acabou, ela precisa continuar falando, né? Até que vai chegar uma hora, ele vai falar disso mais adiante um pouquinho, vai chegar uma hora que vai entrar um significante na cadeia. Ou seja, vai ter uma palavrinha que está esperando ali para entrar, um resto que está ali ausente. Ele está esperando para encaixar. Aí, quando ela fala essa outra palavra aqui,
Aí deu lugar para essa outra palavrinha aqui que estava esperando para encaixar, se encaixar. Está dando para entender ou está ficando complexo? A gente está falando de significantes, né? Então, bora lá. Significantes, palavras, né? Então, ele vai falando e ele está trazendo nessa fala dele significantes, né? Diferentes significantes, certo? Tem um significante ali que precisa encaixar dentro dessa cadeia, mas ele não vai se encaixar em qualquer momento. É como aquela historinha do 1, 2, 3, lembra daquele exemplo que ele deu? Depois do 1, não pode vir um 3. Depois do 1, só pode vir um 2. Então o 3 fica lá esperando para entrar na cadeia. Mas o 3 só vai entrar quando o 2 entrar. Beleza? Aquele exemplo que a gente viu no capítulo 2, ele vai falar sobre isso. Então, assim que o número 2 entrar, aí o 3 consegue se encaixar. Quando o 3 consegue se encaixar, ele refaz toda a cadeia. Entenderam isso? Mas para o 3 chegar, precisa de um 2. Na prática, como é que acontece isso? Ele está falando alguma coisa, de repente você, sempre naquele sentido, né? A clínica lacaniana, ela vai ter sempre o sentido de abrir, né? Ou seja, a gente precisa abrir para outros sentidos. Geralmente a gente faz isso até mesmo repetindo alguma palavra que o cara falou, né? Por exemplo, aí ele fala, não, porque eu sou uma pessoa honesta. Aí você repete, honesto. Aí ele fala assim, honesto. Eu não sou. Ó, né? Ele estava lá fixado, que ele era honesto, eu sou uma pessoa honesta. Quando você repete honesto, isso soa como uma dúvida. Né? Isso soa diferente ali. Peraí, eu falei honesto, ou não? Aí, ó, quando vem a dúvida, é como se ele estivesse abrindo para outros significantes. Certo? Aí vai ter um momento que ele vai falar uma palavra, que essa palavra vai chamar uma outra e que vai encaixar na cadeia. Aí ele fala assim, poxa, eu nunca tinha pensado isso dessa maneira. Encaixou um significante. Quando ele diz assim, eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira, é o que Freud chama de insight. Aí ele teve um insight ali. Pronto. O insight ressignifica o processo, ressignifica toda a cadeia, todos os outros significantes anteriores. Alexandra, pedi para falar. Não, eu fiquei prestando atenção no que o pessoal estava falando aí, né, e nas suas colocações, e é isso mesmo, né, a questão da fantasia. A fantasia não é imaginação, né, a fantasia é o que a gente faz todo dia para poder suportar o real, né, a vida é o fantasiar todo dia, é inventar uma fantasia todo dia para suportar o real, né, Então, nesse sentido, para suportar esse trauma, os traumas, enfim. E eu só queria colocar uma coisa que eu ouvi a Maria Rita Kel falar, que ela tem um livro sobre depressão, e ela fala da experiência, né? E ela cita um sociólogo, que eu não vou saber agora de qual dizer o nome, que ele fala que o experienciar é falar sobre. Você vive uma experiência, mas o experienciar, a verdadeira experiência, é quando você cria uma narrativa sobre aquilo que você viveu. Né? E aí puxa para análise, porque análise é isso, a gente chega e cria uma narrativa para a nossa vida, né? E dessa forma a gente vai circundando, vamos dizer assim, esse trauma, a gente vai trazendo ele, né? Dando pinceladas dele e criando outra coisa dele, né? E a fantasia, a travessia da fantasia, você falou, ninguém pode ficar fixado nisso, porque Lacan disse que o fim da análise é a travessia da fantasia, né? Então, só para me colocar isso. A fantasia, olha, é uma coisa muito séria que a gente fala muito, é o seguinte, as certezas são, o problema das pessoas são as certezas. Quanto mais certeza tiver, mais louco eu sou. Por quê, gente? Por quê? Porque a gente já sabe que o real, o símbolo, a palavra,
aquilo que a gente cria, aquilo que a gente constrói, não consegue capturar todo o real. Beleza? Não consegue. Então eu não posso dizer, isso aqui é isso e acabou. Certeza plena, total. Pode, por quê? Quando eu trago essa coisa, isso do real para o limite da linguagem, eu estou capturando uma parte desse real, mas nunca todo. E esse real, ele pode tomar várias conformações. Ele pode se ligar a diversos significantes. Eu posso ter um real, posso dar um significante de uma forma, outra pessoa pode tecer com outro significante o mesmo real. O exemplo mais claro disso é a religião. O exemplo mais claro disso é a religião. Todo mundo faz isso com a religião. Eu tenho o real, que é Deus, né, que é um ser que a gente não consegue alcançar, que a gente não tem condições de capturá-lo. Então, eu preciso trazer essa experiência para a palavra. Eu preciso trazer isso para uma linguagem. O que eu faço? Eu crio uma história sobre Deus. Só que essa história está inserida numa cultura, num povo, numa sociedade, que tem uma linguagem própria desse povo, dessa cultura e dessa sociedade. Então, aqui no Ocidente, a gente tem o cristianismo, então a gente tem toda uma linguagem cristã. Mas na África, eles têm uma outra cultura, uma outra linguagem, outros símbolos, e é com essa linguagem, com esses símbolos, que eles vão dar conta do real. Compreendem isso? Se eu for para a China, eu vou ter um outro grupo que vai ter outros símbolos, outra linguagem, que vai dar conta do seu real com outros símbolos em uma outra linguagem. Agora, quando eu digo o cristianismo é a única religião aceita e única religião verdadeira, aí eu estou preso numa fantasia. Aí eu estou preso na fantasia. Entende? Eu tenho que entender que o registro simbólico é isso, pode ser isso, mas também pode ser aquilo outro. O registro imaginário é que é a prisão da fantasia. A gente fica preso no imaginário. Alguém falou. Mas, assim, a fantasia, no caso, seria uma tentativa, né, de explicar esse real como uma forma de proteger da realidade e do próprio desejo, que seria... esse desejo poderia ser mais ou menos isso. Está coerente? Tá. Então, a questão é em que grau eu faço isso. Porque alguém que precisa se proteger da realidade, em um alto grau, ele acaba virando psicótico. Entende? Porque a gente vive numa realidade. É uma realidade construída, compartilhada, mas eu tenho que viver nessa realidade. Certo? Então, em que grau eu penetro as minhas fantasias? É aquela coisa, eu posso criar minhas fantasias? Posso. Mas eu preciso entender que a minha fantasia não dá conta de tudo. Quando eu acho que a minha fantasia dá conta de tudo, que a minha fantasia é a certeza, aí ferrou. Entende? Essa é a questão, o grau com que eu adentro essa fantasia. Usando o termo que a Alexandra falou, né, a travessia da fantasia é você entender exatamente isso, é você não se deixar preso, você poder passar por ela, né? Você entender que é possível criar uma fantasia, mas não seja fantasia. Entende? Então, não preciso me fixar, achar que isso é uma certeza. E o ser humano tem um fetiche pela certeza. O ser humano tem um fetiche pela completude, pela ideia de certeza, de completude, de rigidez. Entende? E é isso que faz os seres humanos entrarem num grau aí alto de neurose. Gente, mais alguém até esse ponto? E vocês entenderam que quando ele fala assim, é da palavra, né, que é a palavra que permite esse deslocamento, por isso que a cura da psicanálise é a cura pela palavra. Então, a linguagem, ela permite esse deslocamento. Então,
Ele pode fazer esse deslocamento e através da linguagem. Alguma coisa não ficou clara? Samarina está acompanhando o processo, pode falar se qualquer coisa, e não é só por dúvida, não. Pode trazer suas contribuições também, fique à vontade, viu? Serão muito bem recebidas. Obrigada. Então vamos, gente, mais alguma coisa aqui nessa parte, a gente pode continuar. Vamos lá? Ora, esta é uma exposição bastante simplista e que não procura explicar a constituição do trauma ex post facto, né? Ou distinguir entre fixação e fantasia fundamental. Então, ele não vai adentrar nesses detalhes, né? Mas pode servir ao nosso propósito no momento, né? Permitindo-nos começar com um modelo simples apresentado na tabela 3.1. A tabela 3.1 é essa aqui. Então, ele vai falar dessa tabela aqui, onde ele coloca o real 1, ele vai colocar no meio o simbólico e depois o real 2, né? Aí a coisa já vai complicando mais um pouquinho. É possível pensar o real como simbolizado progressivamente durante a vida de uma criança. Então, vamos imaginar que uma criança, durante a sua vida, ela vai simbolizando aspectos do real que ela não simboliza. Durante a sua vida toda, vai simbolizando, certo? Aqui, eu acho que tem um erro nesse texto de grafia, porque ele diz o seguinte: cada vez menos desse real primário e original é abandonado. Mas eu acho que aqui entra cada vez mais. Eu também notei isso. Né? Eu acho que cada vez mais. Né? Então, eu acho que tem um erro gráfico aqui. Cada vez mais desse real primeiro e original, que a gente denomina R1, é abandonado. Embora nunca possa ser totalmente removido, neutralizado ou morto. Certo? Então, é aquela história que ele estava falando no começo. A palavra mata o real. Né? Quando eu digo que a palavra mata o real, é que quando eu trago isso para a palavra, o real, ele amortece, né? Ele desvanece, vamos usar o termo assim, desvanece. Eu não sei se eu falei para vocês aqui um exemplo de Claude Lévi-Strauss, né, da onde Lacan tira muito do seu ensino, que é da antropologia estrutural de Claude Lévi-Strauss. Então, sempre importante. Tem um livro de Lévi-Strauss, esse aqui, ó, Antropologia Estrutural, muito bom. Eu tenho a versão capa dura dele, muito bom. E nesse livro, Claude Lévi-Strauss, ele fala do pajé, da figura do pajé. E ele fala de uma mulher que está com um problema para dar à luz e que está num processo que pode levá-la à morte se ela não conseguir dar à luz. Então, ele está numa tribo e um pajé é chamado nessa tribo para auxiliar essa mulher a dar à luz. O pajé é o médico, né, da tribo. Então, ele vai auxiliar essa mulher a dar à luz. O que esse pajé faz? Ele canta uma história mitológica. Ele vai cantar uma história mitológica para essa mulher que está sofrendo. E essa história mitológica que ele canta é uma narração de como o feto, de uma maneira heróica, passa através dos mundos, não sei o que lá, aí ele faz é um poema ancestral fantástico, de uma cultura, claro, que a gente, para entender, é mais complicado. Mas ele canta isso para a mulher. O que ele está fazendo quando ele faz isso? Ele está trazendo o real, aquela dor que ela não sabe dizer, aquilo que ela sente, que não está posto em palavras, ele está trazendo isso para uma narrativa. Ela está entendendo ela e o bebê juntos numa narrativa. Ou seja, o que ele faz com isso? Ele destrói aquele mundo, aquela coisa, né, que ninguém sabe nada, e traz ela para ali.
Quando ele faz isso, a mulher relaxa e consegue dar a luz ao seu filho. Então, o que ele faz? E uma vez, Claude Lévi-Strauss foi assistir uma palestra de Lacan. E no final, alguém perguntou para ele assim, o que é que você achou, mestre? Ele usa muito do que ele fez. Aí Lévi-Strauss olhou para o cara que perguntou para ele e falou assim, rapaz, eu não entendi nada, mas eu vi um pajé ali. Ele chamou Lacan de pajé, que seja, ele faz a mesma coisa que um pajé faz. Né? E ele estava certo. O que a psicanálise faz? Se não pegar esse real e colocar numa narrativa, né? Dialetizar o real. É isso que é dialetizar o real. Outro exemplo, bem simples e bem prático. Você vai para o médico, você está com uma dor que você não sabe nada sobre essa dor. Você está aterrorizado. Né? Porque você não sabe, meu Deus, o que eu tenho? Não sei. Pode ser uma coisa que vai lhe matar amanhã, pode ser uma coisa que besta. Mas você não sabe. E esse não saber é que te deixa mal. Aí quando você vai para o médico, vai dizer, rapaz, você tem isso, 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 isso. Pronto. Tudo aquilo que você estava sentindo, ele encaixou dentro de um discurso. Aí você fala assim, pronto, eu já sei o que eu tenho. 50% do seu mal-estar melhora imediatamente. Tenho certeza que algum de vocês já passou por isso. Quando você sabe o que você tem, 50% do problema acaba. É isso que ele fala, matar o real. Quando eu trago o real para a linguagem, ele perde a força. Beleza? Existe sempre, mas existe, né? Bora lá. Existe, então, sempre um resto que persiste lado a lado com o simbólico. Então, sempre agora prestar atenção nesse resto, que ele vai começar a falar desse resto, dessa coisa que não é simbolizada, que sobra, que... Entretanto, também é possível demonstrar que a ordem simbólica em si origina um real de segunda ordem. Uma forma de descrever esse processo é encontrada em uma parte do pós-fácil de Lacan no seminário sobre a carta roubada. Eu já deixei esse texto lá para vocês, né? Que foi deixada de lado no capítulo anterior, aquela parte onde Lacan introduz a causa, né? Depois ele vai criar o conceito de objeto causa do desejo. Pois a ordem simbólica, conforme formulada pelas matizes numéricas e alfabéticas de Lacan, produz algo no curso de sua operação autônoma que vai além da ordem simbólica em si. Esse é o texto que ele diz que vai explicar mais para frente, tá? Então, bora deixar ele explicar mais para frente, para a gente não confundir. Aí ele diz aqui, ó, tentarei explicar esse processo posteriormente. Porém, observe primeiro que nos é permitido postular dois níveis de real. Um real antes da letra, isto é, um real pré-simbólico, que, em última análise, é tão somente nossa hipótese, R1, e dois, um real após a letra, que é caracterizado por impasses e impossibilidades, devido às relações entre os elementos da ordem simbólica em si. R2 é esse. Isto é, o real gerado pelo simbólico. Em que consiste esse real após a letra? Ele tem várias faces. Então, olha só. Ele está falando de um real, que é um real pré-simbólico, tá? Não vamos ficar angustiados ainda. Ele está falando que quando esse real ele é simbolizado, né, existe um R2, um resultado dessa simbolização, que é um real simbolizado, depois da letra. Né? E aí ele vai começar a explicar o que é esse real depois da letra. Ele tem várias faces, uma das quais ilustrarei baseado na cadeia 1, 2, 3, tratada no capítulo 2. No modelo simplificado de aplicações de símbolos superpostos. Aí ele vai dar aquela explicação que eu estava falando, né? Vimos que um 3
não pode seguir diretamente o 1. Então, na posição imediatamente seguinte ao 1, é possível ver o 3 como um tipo de resíduo. Ele não pode ser usado no círculo e equivale a um simples resíduo ou resto. Pronto. Entenderam aí? Até aí está simples, né? Então, ele está usando aquela cadeia 1, 2, 3 para exemplificar isso. Como o 3 não pode entrar na cadeia, ele é um resto. Esse resto vai ficar lá, né? A cada passo, ao menos um número é excluído ou colocado de lado. Logo, é possível dizer que a cadeia trabalha em torno dele, isto é, que a cadeia se forma circundando, dessa forma, desenhando o seu contorno. Lacan chama esses números ou símbolos excluídos de captum mortum do processo, que é um resto sem valor, né? É uma palavra em latim que significa resto sem valor. Desse modo, ao resto deixado no fundo de um tubo de ensaio, quando o alquimista tenta criar algo de valioso a partir de algo inferior. O captum mortum contém o que a cadeia não contém. É, em certo sentido, o outro da cadeia. A cadeia é inequivocamente determinada tanto pelo que exclui, quanto pelo que inclui. Pelo que há dentro dela, como pelo que está fora dela. Tranquilo aí? Ele está falando da cadeia de significantes, né? Que vai ser afetada, ou seja, a ordem simbólica, né? Aquilo que nós criamos como nossa cadeia, vai ser afetada tanto pelos significantes que existem dentro da cadeia, como aqueles que existem fora da cadeia. Ou seja, o real, aquele resto não simbolizado, influenciando a cadeia. Por que, gente, ele influencia a cadeia? Porque o trecho que fica fora é o trecho que faltou na cadeia, é o trecho que não entrou na cadeia. Então, ele tem uma ligação direta. Essa é a forma científica de Lacan explicar o inconsciente. Esses os termos que ele explica o inconsciente para que as pessoas digam assim, a psicanálise não é científica. Ele usa a ciência da linguagem, a psicanálise explica o inconsciente através dessa ciência. É simplesmente isso. O que ele está dizendo aí? Vai ter elementos inconscientes que não estão dentro da minha cadeia simbólica, mas pertence a essa cadeia, influencia ela e determina essa cadeia. Beleza? Vamos lá. A cadeia nunca cessa de não escrever os números que constituem o captum mortum em determinadas posições, sendo condenada a escrever eternamente alguma outra coisa, ou dizer algo que continue evitando esse ponto, como se esse ponto fosse a verdade de tudo que a cadeia produz, na medida em que anda em círculos. Ele se até dizer que o que de necessidade permanece fora da cadeia, causa o que está dentro. Do ponto de vista estrutural, algo deve ser empurrado para fora até para que exista um interior. Bora lá. Bora conversar sobre isso aí. O que é que vocês trazem? O que é que vocês me dizem? O que é que surge na cabeça de vocês quando eu leio isso aí? Eu acho que foi aquilo que eu estava falando no início, né? Que, por exemplo, para que esse sujeito se coloque num outro lugar discursivo quanto ao seu próprio trauma,
esse significante fixante precisa ser empurrado para fora, para que outro substitua, para que ele se encontre em outro lugar discursivo, ou não? Quando ele fala aqui em fora, né? Quando ele fala aqui em fora, eu acho que ele está falando desse resto que fica fora, que sempre vai ficar fora, né? Ele está falando, ó, o texto está falando do septo morto. O septo morto é um resto que só vai estar sempre fora. Mas ele está dizendo que, mesmo ele estando fora da cadeia, ele tem ligação com a cadeia. Não porque tem que existir um fora para poder existir um dentro. Né? Isso não ficou claro não, Lúcio. Pode ampliar um pouquinho mais isso aí? Veja essa frase. A cadeia nunca cessa de não escrever os números que constituem o septo morto. Bora pensar naquele exemplozinho daquela sequência 1, 2, 3. Certo? Enquanto eu tenho o 1 entrando, o 3 nunca vai poder entrar. Certo? Concorda? A partir do momento que eu entrar o 2, o 1 não vai poder mais entrar. Não é isso? Por quê? Porque vai entrar o 3. É um exemplo que ele dá com esses números para a gente poder entender o pensamento dele. Enquanto o 1 estiver entrando, o 3 pode entrar? Não. A gente só viu que o 3 só se encaixa quando vem um 2. Por causa de toda aquela continha que a gente fez quando a gente falou do capítulo 2, certo? Mas a partir do momento que o 2 entrar, o 3 vai entrar. Se entrar 3, 3, 3, 3, 3, vai poder entrar 1? Ou vai poder entrar o 2? Não. Ele vai ter que entrar 1 novamente. Então, sempre, o que ele está dizendo é que sempre vai ficar algo de fora. Sempre vai ter um septo morto de fora. Mas o fato dele estar fora não desliga ele da cadeia de significante. Algo que está fora é algo que está faltando à cadeia, é a necessidade da cadeia. Entende? De fora, o que está fora é o que a cadeia tem necessidade. Então, por isso, então, querido, que ela nunca cessa de se escrever. E de não se escrever. O que ele não cessa de não escrever. Ou seja, ele não cessa de não faltar. Ou de faltar. Quando o número não se escreve, esse número está faltando, não está? A visão de dentro da cadeia que falta um número ali, porque ele não se escreveu. Quando esse número for presente, vai ter outro número que vai faltar. E a cadeia vai ser sempre assim. E ela vai girar um ciclo. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Aí, assim, pode-se até dizer que de necessidade permanece. O que é aquilo de necessidade? Aquilo que a cadeia tem necessidade permanece fora da cadeia. Mas causa o que está dentro. Ele está fora, mas está causando o número que está dentro. Entendi. Repete isso aí de novo, se for bonita, Beça, para eu poder escrever. Eu fiquei pensando aqui, mas isso é muito foda, né? Pô, tá fora e tá causando. Pô! Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Esse septo morto aí, é o morto do buraco? Aí você me pegou. Porque tem muita gente que fala isso, do morto do buraco. Não tem o morto, as cartas que ficam lá fora, né? Que é um jogo que aí, quando um bate, ele entra. Tem que acontecer alguma coisa para poder aquele morto entrar, não é isso? É um exemplo. Entendeu?
É um exemplo. É um exemplo que pode acontecer uma coisa. Tá? Se eu não bater, o morto nunca vai entrar. Não é isso? Lúcio. Tem que bater. É isso. É. Não bater não entra. Pois é. Então tem que pensar muita coisa para que aquele resto que está fora se encaixe. Mas quando aquele resto se encaixar, vai ter uma outra coisa que vai ficar fora. Então a cadeia sempre vai estar não escrevendo alguma coisa. Entende? Vai ter sempre alguma coisa não escrita, mas que mesmo assim está causando o que está dentro. Então, Lúcio, esse que sempre fica fora é o real, que vai ser sempre. Nós fazemos furos pela linguagem, mas ele vai sempre permanecer no processo infinito, não é isso? É. Entendeu? É. Por exemplo, quando a gente faz a afirmação de que o ser humano nunca alcança a completude, a gente está se referindo a isso. Não é? Eu sempre vou trazer algo, eu vou querer simbolizar algo, mas vai faltar alguma coisa. Eu vou falar tudo para vocês aqui, eu não falo tudo, vai faltar alguma coisa. Essa massa, ou a aula, né, esse nosso encontro, né, que não é uma aula, perdão, pode ser massa, mas vai faltar alguma coisa? Vai. Pois é, e aí eu digo, graças a Deus que vai faltar, né? Porque esse resto é o que faz a cadeia andar, ou seja, você vai procurar, você vai pesquisar, você vai querer saber mais. Então, ele está fora e está causando o movimento da cadeia. E não é isso que o Lacan diz, que o desejo é desejo do outro. Me fica o tempo inteiro aqui uma ideia de que... Está me ouvindo, Lúcio? Eu estou te ouvindo. Dessa coisa da separação, que sempre é pensada de um jeito, no meu entender, que não é bem isso, da separação entre social, entre o fora e dentro, social e individual, que o próprio Freud disse que a psicologia individual é, ao mesmo tempo, também uma psicologia social, lá no começo. O que me fica assim, parece que o Lacan tentando dar conta dessa coisa do outro, que não está fora, na verdade, né? Ele está fora e, ao mesmo tempo, ele também está dentro. Ele é o externo e também é o interno, que não dá muito para a gente separar essas duas coisas, já que para a gente, inclusive, entrar na cadeia, a gente precisa desejar, é preciso que a gente entre na linguagem para se haver com isso que falta, para poder simbolizar o que falta o tempo todo. Porém, a linguagem a gente só tem acesso quando o outro nos fala, a gente é falado. Não é isso? Veja só, Raquel, você falou muitas coisas que são reais, que são verdadeiras, que é isso, verdade, tá? A gente só precisa ter cuidado para a gente não sair muito do nosso texto, para a gente não perder a coesão do texto, né? Para a gente não perder aqui o raciocínio do texto. Mas você falou, todas as coisas que você falou né? O que a gente poderia entender aqui, nessa questão que você falou, é que a gente não deseja um objeto, mas a gente deseja desejar. Né? A gente deseja desejar. A gente quer continuar desejando. E a gente até não quer que a nossa demanda seja atendida. Né? Então, a ilusão de que alguma coisa vai entrar e vai me tornar completo é muito isso de que vai entrar alguma coisa, mas não completo, porque quando essa coisa entrar, outra vai sair e vai ficar lá no resto. E isso vai continuar sendo não escrito. E o que me passa, assim, o que eu estou querendo dizer, talvez eu não tenha sido clara, é que parece que esse ponto está dizendo exatamente da constituição do psique, não é? Essa falta, né? Quando ele diz aqui, poderia até dizer que o que de necessidade permanece fora da cadeia causa o que está dentro. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Tá. Exatamente. Né? Nesse sentido que... Também, né? É muito bonito, é poético. Né? Vamos lá continuar? Vamos lá.
É pequenininho esse texto, daqui a pouco. Os símbolos ou letras excluídos, né? Aí está falando, ó, os símbolos ou letras excluídos que compõem o pecto morto assumem uma certa materialidade afim com aquela carta que o ministro rouba da rainha na história, a carta roubada. Importa menos o que as letras dizem, na medida em que são letras não dizem nada, do que a natureza da matéria ou do objeto que tem um efeito em um personagem após outro na narrativa. No conto, a carta fixa um personagem após outro em uma posição específica. É o objeto real que não significa nada. Quem leu aquele contozinho que eu deixei lá para vocês da carta roubada? Alguém leu? Viu? Perceberam nesse trecho aí, quando ele fala da carta roubada, do que ele está falando? Vocês perceberam nesse trecho da carta? O conteúdo da carta, ninguém soube do que se trata, e não era importante, né? Ninguém nunca sabia o que era que estava escrito, né? Acaba o texto e você nunca sabe o que está escrito na carta. Mas não é isso que se trata. O que se trata é a carta e a posse, quem está de posse. Pronto. Então, essa é a questão. Não é a letra, mas quem se apodera, né, da letra e mantém-se ali como o objeto do desejo do outro, né? Ou, como Lacan diria, o objeto causa do desejo do outro. Então, é a carta. Não pelo que a carta, pela letra que tem, mas pelo que a carta faz com cada personagem. A carta significa alguma coisa para a rainha, significa outra coisa, né? Então, ela fixa as pessoas em lugares determinados na história. E não tem nenhuma importância a letra que tem lá, mas é esse objeto meio fantasmagórico, né? Que está em algum lugar, que ninguém sabe, mas que, ao mesmo tempo, ele faz todos os movimentos ali, né? Ele mexe com todas as pessoas que estão ali na história, na trama, né? Então é isso que ele quer falar. O real é aquele do trauma, da fixação, né? É aquele real não simbolizado. Retorna, de certo modo, na forma de um centro de gravidade ao redor do qual a ordem simbólica é condenada a circular. A ordem simbólica sempre vai estar circulando em torno desse real que nunca vai ser simbolizado, né? A circular sem nunca ser capaz de atingi-lo. Ele origina as impossibilidades dentro de uma cadeia. Uma dada palavra não pode aparecer aleatoriamente, mas somente após determinadas outras palavras, e cria um tipo de caroço que a cadeia é forçada a contornar. Isso constituirá para nós uma primeira abordagem do segundo real e do conceito de causa de Lacan. Então, ele está explicando, através disso aí, como é que vai se basear o conceito de causa, né? A causa do desejo. Ele já está preparando o texto para chegar no segundo ponto, né? A segunda parte do texto, onde ele vai falar do objeto, causa do desejo. Então ele está entendendo, está fazendo que a gente entenda, né? Que esse real acaba se tornando um centro de gravidade ali, onde a cadeia simbólica vai circundá-lo, mas nunca vai atingi-lo completamente. Então, em outras palavras, a gente nunca atinge um objeto do nosso desejo. A gente sempre vai circundá-lo, né? Porque não é um objeto do desejo. É um objeto causa do desejo.
é como se fosse uma miragem. A gente acha que está ali. Quando a gente chega perto, não está mais. Desaparece. No entanto, ele causa desejo e poderia dizer assim que é o que interessa, porque desejar é sair do lugar, né? Exatamente. Quer dizer, é você mover a vida. Uma vez eu fiz um post na minha rede social engraçado. Sabe aquela cenoura que você colocava para o cavalo correr? Né? Aquela cenourinha que botava no cavalo, o cavalo corria, o cavalo nunca ia pegar a cenoura. Não é? O objetivo nunca foi pegar a cenoura. O objetivo é ele correr. Essa é a imagem. É isso que ele está preparando a gente aqui para a gente entender. Que o desejo é uma cenoura na nossa frente, amarrada aqui com um cabo de vassoura, que a gente nunca chega lá. Mas que a visão daquela cenoura vai fazer a gente correr achando ilusoriamente que a gente vai alcançar. Eu não sei se eu já falei dessa série com vocês. Eu assisti uma série. É uma série da Turquia. O nome da série é Asas da Ambição. Uma série muito legal. Asas da Ambição. Fala sobre o gozo mortal. Então, se vocês puderem, assista. Envolve o desejo, envolve o gozo, que é a característica mortal do desejo, prejudicial. Asas da Ambição. Está em que plataforma? Está na Netflix. Na Netflix. Asas da Ambição. Aí, nessa série, tem uma cena que eu achei fantástica. Tem um cara que é um dos sócios de uma grande empresa de comunicação, tipo a Globo, né? Que tem um jornal nacional e coisa e tal. Cara, é uma empresa de jornalismo. Tem 3 amigos ali que são âncoras nessa empresa. Tem uma mulher que é a âncora, que é aquela que está na frente, e tem aquelas pessoas que estão ali na equipe, né, na diretoria da coisa e tal. O cara é um dos sócios disso, é um cara super rico, um dos donos da empresa. Eles entram numa crise, né, não vou dar totalmente spoiler, não. Eles entram numa crise, e nesse momento de crise, ele está na sua cobertura, tomando uma taça de champanhe, e um funcionário da empresa chega para trazer um documento para ele. Aí ele chega pro cara, manda o cara entrar. Diz, senta aí, bora tomar. Vamos. Aí o cara chega todo sem jeito. O cara, pô, meu chefe me chamando para entrar na casa dele, né? Normal. Aí o cara entra, todo sem jeito. O cara faz, senta aí. Aí ele senta, né? Todo sem jeito. Aí o cara, vou pegar uma taça para você. O cara fala, não, pode beber. Aí o cara dá uma taça pro funcionário, que é um funcionário do administrativo. Aí ele pergunta pro cara assim, você acha que é de mim? Aí o cara, não, o senhor o desejo atingiu, o senhor é o top, né? Começa a falar do cara. Aí ele olha pro menino e fala assim, você acha que eu tô aonde? Aí o menino fala assim, o senhor está no topo. E aí ele faz a pergunta, que é a pergunta fantástica, assim, você acha que no topo tem o quê? Aí o menino fala, o topo tem tudo, o topo tem a felicidade, o topo tem a realização, o topo tem isso, o topo tem aquilo. Aí ele vira pro cara e fala assim, mas eu vou te dizer uma coisa, no topo não tem nada. Só tem medo de que alguém chegue e te derrube de lá. É isso. O topo não tem nada. E essa foi uma mensagem fantástica, né? Porque não é assim que acontece. A gente deseja um carro, a gente não tem carro nenhum, deseja um carro, a gente compra um carro. Depois, a gente não quer mais aquele carro, não serve mais, né? Porque tem que ser outro, porque tem que ser isso, né? Na realidade, são desejos criados pelo capitalismo, mas a vida é sempre assim. E ainda que no topo não tem para onde subir mais, né? Só tem para onde cair, né?
Eu tenho para onde? Eu vou para onde? Né? É igual alguém que se acha que chegou ao auge de alguma coisa. Aí eu cheguei ao auge, e agora? Para fazer o quê? Gente, tinha gente no passado que se aposentava e morria. Você já viu essa história de pessoas que pararam de trabalhar e morreu? Muitas. Não é? O que é isso, senão a morte do desejo? É a morte do desejo. O quê? A pessoa não pensava em alcançar mais nada. Tem gente ainda hoje que diz assim, ó, terminei os estudos. A gente acha, pra gente, né, a gente acha um pouco absurdo isso, mas tem gente no nosso planeta, no nosso mundo, na nossa contemporaneidade, que ainda usa essa expressão. Ele acabou o 2º grau e diz, eu terminei os estudos. Entende? Vai olhar a vida dessa pessoa, não vai mais para canto nenhum, porque ele já falou, ó, ficou preso na linguagem. Eu terminei os estudos, está preso na linguagem. Ele criou a cadeia dele ali, ó, e se prendeu dentro. Entende? A gente se prende na linguagem. O item é a interpretação atinge a causa. E aí a gente vai continuar esse próximo item o ano que vem. Ok. Gente, olha, muito bom estar aqui com vocês, tá? Vocês são um grupo muito especial. Deixa eu até, todo mundo só vem para tirar um print para a gente botar, a gente postar. Pronto. Então, veja só. Eu acho que, como o Ezequiel falou, acho que segunda-feira que vem é Natal e na outra segunda é o Ano Novo, né? Então, a gente vamos dar essa pausa aí e logo depois do Ano Novo, se vocês quiserem, a gente retorna. Vou botar lá no grupo. Viu? E aí a gente retorna. Tem muita coisa para estudar que a gente não chegou no topo ainda. Inclusive, eu acho que a segunda parte desse livro é o que vai ajudar a gente a entender várias coisas que ele está colocando agora, né? Muita coisa ele está jogando, assim, ele vai desenvolver melhor nessa parte 2, né? O sujeito lacaniano, que é o que a gente vai entrar mais para o ano que vem, né? Ele prepara, né, meio que a base, para que quando você chega lá, você tenha uma compreensão. E tem muito isso de quando a gente lê Lacan, ou quando a gente lê algum autor lacaniano, tá? A gente não deve se angustiar. Então, alguma coisa que a gente não entendeu, lá na frente fica mais claro, né? Então, é sempre pensar nisso. Eu não entendi agora, eu preciso ter o básico, né? E ele sempre dá essas dicas, né? Olha, esse aqui eu vou explicar mais adiante, então ele vai direcionando a atenção para que a gente não fique aí angustiado com isso. Fala, Samarinha. Ô, Lúcio, o livro do Levi-Strauss que eu vi que você citou, eu estava dando uma olhada aqui, existem vários números, né? Qual o número que ele é? Ou não tem? Não. Ele é um número só. É o antropologia estrutural. Ele não é uma série, uma coleção. Não, Lúcio, mas eu acho que ela está falando em relação a essa editora Ubu, não é? Isso. Que tem a edição 1, tem o 1 e o 2, né? Isso. Uma obra gigante, e pode ser que algumas editoras dividam, né? A edição que eu tenho é uma edição que, ó, é bem... Ah, tá. Essa eu é vi bem grossinho. Ó, Lucas, os dois, ó, como ele é mais gordinho. Ah, tá. Tá bom, então pelo jeito, pela Ubu, são 2 edições, então. Isso. Mas é Antropologia Estrutural de Levi-Strauss. Muito, muito bom. É um pouquinho denso, mas vale a pena a gente ler
porque muita coisa de Lacan foi tirada de Lévi-Strauss, né? Então, vai ser muito legal a gente entender essa coisa Eu queria dar uma dica também, se vocês quiserem ler a questão do trauma em Freud, né? Porque Freud vai falar sobre o trauma, vai falar sobre a questão da fantasia, né? Nas histéricas, que ele achava que havia algo de real, depois ele descobre que não há, né? Enfim, seria interessante também, quem quiser ler aí nessas 2 semanas aí, o trauma em Freud nas conferências introdutórias, a parte 3, se eu não me engano, né? Quem quiser ler para... nas conferências ou nas novas conferências? Não, é nas conferências, a parte 3 das novas conferências, o livro 13 da Companhia das Letras. 13. O livro 13 da Companhia das Letras, tá? E em Lacan tem o livro da Colette Soler, que é De um Trauma ao Outro, que aí já é bem próximo do que a gente está lendo aqui, que é do Bruce Fink. Pronto. Que são seminários que ela dá. Repete para mim, por favor, o título De um Trauma ao Outro, é isso? De um trauma ao outro, Colette Soler. Obrigada. Gente, bota aí no grupo para gente ficar lá com essa, né, com essa citação lá no grupo, para a gente pegar. Boto sim. Né? E aí eu acho importante, né? Acho que dá para ler aí, pelo menos um deles, dá para a gente dar uma lida, né? Gente, então... e ela dá citações também em Freud, onde é que a gente pode buscar algumas coisas que Lacan vai falar sobre o trauma em Freud, né? Além do princípio do prazer, nas conferências, enfim, ela vai dando uma bibliografia ali. Quem quiser seguir depois, marcar aí para dar uma lida. Pronto. Tá? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você. Né? Um bom final de ano para todas vocês, que Deus abençoe todas, que esse final de ano seja de paz, né, de tranquilidade para todos nós, tá bom? E logo após a gente retoma. E vamos conversando, né? Coloca lá no grupo. Sim, né? Sim. Então, estamos lá. Eu acho bom deixar o grupo vivo. Com certeza. Alexandra, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu é de Fortaleza, é? Sou de Fortaleza. Ai, que bem pertinho de mim. Você é de Russas, né? Sou de Russas, sou de Fortaleza, mas